Quantas feridas invisíveis você carrega agora, sem que ninguém perceba? Talvez até você tenha se acostumado com a dor, escondendo atrás de sorrisos aquilo que nunca cicatrizou. E se eu te dissesse que existe alguém que não apenas vê essas feridas, mas que as carrega junto com você? Esta é uma história sobre o amor mais escandaloso que já existiu, um amor que não espera que você seja perfeito para te abraçar. Hoje, vamos mergulhar em uma verdade esquecida, revelada por um homem simples de branco, ecoando o que um dia começou nas ruas silenciosas de Assis. Vivemos em um mundo onde quase ninguém enxerga as feridas que carregamos no coração. São marcas silenciosas, memórias de rejeições, perdas, abandonos e erros que nos esmagam por dentro, mesmo quando tentamos seguir sorrindo por fora. Cada um de nós caminha carregando um peso que os olhos humanos não conseguem medir, e, muitas vezes, nem nós mesmos entendemos a extensão da nossa dor. No entanto, existe uma esperança escondida nas feridas mais profundas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não veio ao mundo apenas para curar os corpos, mas para tocar as chagas da alma. Suas próprias feridas, abertas na cruz, não foram apagadas após a ressurreição. Ele fez questão de mostrá-las, de mantê-las, como um testemunho vivo de que a dor não é o fim. Pelo contrário, nas mãos de Deus, a dor se transforma em redenção. Suas cicatrizes são um convite para que entreguemos também as nossas. O Papa Francisco, inspirado no espírito de São Francisco de Assis, entende e nos lembra disso com uma clareza tocante. Não é preciso esconder nossas feridas de Deus, porque é justamente nelas que Ele deseja habitar. Nas profundezas das nossas fraquezas, Deus escreve as mais belas histórias de amor. Esta esperança escondida nas feridas de Cristo é a chave que abre a porta para a verdadeira cura. É onde termina a ilusão de autossuficiência e começa o milagre da misericórdia. Cada queda, cada lágrima, cada marca em nosso interior pode se tornar um ponto de encontro com o amor que não desiste de nós. E é neste espaço sagrado, entre a dor e a esperança, que a verdadeira revolução começa. Uma transformação silenciosa, pessoal, invisível aos olhos do mundo, mas gigantesca aos olhos de Deus. Aqui, nas feridas escondidas, nasce a chance de um recomeço eterno. O amor de Cristo é um escândalo porque rompe tudo aquilo que consideramos justo ou merecido. Na lógica humana, amamos quem nos ama, quem é forte, quem merece. Valorizamos quem apresenta vitórias, não cicatrizes, quem exibe força, não fragilidade. Mas Jesus virou essa lógica de cabeça para baixo. Ele não procurou os perfeitos, não se sentou ao lado dos impecáveis, não estendeu a mão para os que se julgavam fortes. Ele tocou os leprosos, sentou-se à mesa dos pecadores, chorou com os enlutados, defendeu os humilhados. Jesus amou os que o mundo rejeitava. E mais, ele morreu por aqueles que ainda nem sabiam que precisavam ser amados. Este amor desconcerta porque desafia nosso senso de justiça baseado no merecimento. Ele não pergunta quem merece, ele simplesmente ama. O Papa Francisco, seguindo os passos de São Francisco de Assis, recorda que o Evangelho não é uma lista de condições para ser aceito, mas uma explosão de misericórdia incondicional. O amor de Cristo nos desconcerta porque nos revela a nossa própria incapacidade de amar como deveríamos. E, ao mesmo tempo, nos salva, porque nos acolhe mesmo assim. Não é possível domesticar o amor de Jesus dentro das nossas regras humanas. Ele ultrapassa barreiras, derruba muros, desfaz cálculos. É um amor que não precisa ser conquistado, apenas aceito. Um amor que se entrega sem esperar nada em troca. Quando entendemos isso, todo o nosso orgulho, toda a nossa necessidade de provar valor desmorona diante da cruz. E ali, vulneráveis, finalmente descobrimos que não precisamos ser perfeitos para sermos amados. Precisamos apenas abrir o coração e permitir que esse amor escandaloso nos transforme por dentro. Um amor que continua vivo, pulsante, e que hoje ainda ecoa, silenciosamente, nas almas dispostas a aceitá-lo. O Papa Francisco, com sua voz serena e seu gesto simples, nos ensina que o amor escandaloso de Cristo não é uma teoria bonita ou uma ideia distante, mas uma realidade que desafia a própria lógica da religião formal. Em um mundo onde muitas vezes a fé é reduzida a normas, rituais e julgamentos, Francisco nos recorda que Deus não está atrás de muros altos ou de exigências inatingíveis. Inspirado por São Francisco de Assis, ele nos mostra que a misericórdia é a verdadeira essência do Evangelho. A santidade não está em cumprir regras friamente, mas em abrir o coração para a graça, mesmo quando nos sentimos indignos. A religião, sem o amor, se torna apenas um sistema vazio. Mas a fé verdadeira é um encontro pessoal com a misericórdia que nos levanta quando caímos. Francisco insiste que Deus não é um patrão que anota nossos erros para nos condenar. Ele é um pai que corre ao nosso encontro mesmo quando ainda estamos longe, como na parábola do filho pródigo.
Esta mensagem, embora simples, é revolucionária. Somos chamados a aceitar o amor de Deus antes mesmo de tentar merecê-lo. Não precisamos apresentar um currículo de boas obras para nos aproximarmos dele. Precisamos apenas ter a coragem de confiar na misericórdia. Francisco ensina que a grande batalha espiritual não é conquistar Deus, mas permitir que Ele nos conquiste. Aceitar ser amado em nossa fragilidade é o maior ato de humildade e fé. Esta revolução, silenciosa e profunda, é a mesma que começou em Assis, com um jovem que abandonou tudo para viver apenas para o amor de Cristo. E hoje, através da voz do Papa, esse chamado ressoa mais uma vez, pedindo que cada coração se renda, não ao medo, mas à ternura que salva. Cristo não está preso às paredes de pedra das igrejas, nem confinado a cerimônias solenes ou tradições intocáveis. Ele caminha pelas ruas, entra nas casas, senta-se ao lado dos que choram em silêncio e toca as feridas que ninguém mais quer ver. A espiritualidade de Assis, tão viva na simplicidade de São Francisco e ecoada nas palavras do Papa Francisco, nos lembra que Deus não habita apenas nos altares enfeitados, mas, sobretudo, nos pequenos gestos de compaixão que florescem nos lugares mais improváveis. A verdadeira presença de Cristo é percebida onde há acolhimento, onde há perdão, onde alguém escolhe amar sem esperar retorno. É no abraço de quem perdoa, no olhar de quem acolhe, na mão estendida ao caído que a luz de Deus brilha mais forte. Jesus não se limita aos espaços que criamos para Ele. Ele rompe fronteiras, atravessa portas fechadas, derruba preconceitos e se instala no meio da vida comum, onde o amor é genuíno. Francisco nos alerta que a fé não pode ser um refúgio de poucos eleitos, mas um chamado aberto a todos, especialmente aos que mais precisam. O cristianismo autêntico não é o dos grandes discursos, mas o do pão repartido, do perdão ofertado, da dor partilhada. A igreja verdadeira é construída de carne e coração, e não apenas de pedra e ouro. A presença viva de Cristo se manifesta nas pequenas coisas, nas atitudes silenciosas que transformam o mundo sem precisar de aplausos. E é nessa presença viva, que floresce fora dos templos, que encontramos o sinal mais forte de que Deus continua caminhando entre nós. Ele não espera a perfeição, ele procura amor. E em cada ato de misericórdia autêntica, mesmo mais escondido, ele revela ao mundo que o reino de Deus já começou, silenciosamente, entre nós. Existe um segredo que muitas vezes a própria igreja teme revelar, não porque queira esconder a verdade, mas porque esta verdade é tão simples e tão poderosa que desafia as estruturas de controle e poder. O reino de Deus já começou. Ele não é uma promessa distante, reservada para um futuro incerto ou para aqueles que se acham perfeitos. Ele já se espalha discretamente no meio de nós, nos gestos pequenos, nos amores escondidos, nas reconciliações silenciosas que passam despercebidas aos olhos do mundo. Jesus anunciou este mistério desde o início, quando dizia que o reino é como fermento misturado na massa, como a semente minúscula que cresce em silêncio. Não são os espetáculos grandiosos que indicam sua presença, mas o amor genuíno vivido no dia a dia. O Papa Francisco, ecoando a espiritualidade de Assis, lembra que a igreja verdadeira é aquela que reconhece essa presença discreta e aprende a enxergá-la nos lugares mais inesperados, no sorriso de quem perdoa, na lágrima de quem recomeça, na mão estendida ao inimigo. Este segredo não pode ser aprisionado em templos ou limitado a rituais. Ele é um chamado constante a viver o Evangelho com o coração aberto e as mãos sujas da vida real. Reconhecer que o reino já começou é aceitar que Deus já está agindo, mesmo onde a lógica humana vê apenas fracasso ou insignificância. É perceber que a força de Cristo não está na conquista de palácios, mas na transformação silenciosa das almas. E é por isso que este segredo é tão desafiador. Ele exige que abandonemos a ilusão de grandeza e aprendamos a ver a glória de Deus no ordinário, no oculto, no pequeno. Uma revolução que não faz barulho, mas que muda tudo à sua volta, assim como começou nas ruas simples de Assis. A revolução silenciosa de Cristo é a mais subversiva de todas porque não se impõe pela força, não conquista territórios com exércitos, nem ergue monumentos de poder. Ela acontece no escondido, no humilde, no gesto que o mundo não aplaude. Jesus inaugurou um reino que cresce no silêncio dos corações transformados, na coragem de quem escolhe amar sem ser amado, de quem perdoa sem ser compreendido, de quem serve sem esperar reconhecimento. Em Assis, São Francisco compreendeu esta lógica divina e a encarnou com radicalidade. Despojou-se de tudo, abandonou o status e o conforto para se tornar um irmão de todos, especialmente dos pobres e marginalizados. O Papa Francisco, seguindo esses passos, nos lembra que a verdadeira transformação do mundo não virá através de revoluções políticas, de conquistas econômicas ou de vitórias ideológicas, mas pela força mansa e irresistível do amor autêntico. Cada pequeno gesto de compaixão, cada perdão difícil concedido, cada ato de bondade gratuita é uma vitória silenciosa do reino de Deus sobre a lógica fria e violenta deste mundo.
A grande tentação é buscar o espetáculo, desejar ser visto e aclamado, mas a revolução de Cristo nos chama a ser como a semente que morre na terra, invisível, para dar fruto em abundância. Essa revolução acontece no anônimo, no cotidiano, na rotina aparentemente banal. E é nela que Deus opera os maiores milagres, muda corações, restaura famílias, reconstrói vidas. O verdadeiro cristão é um revolucionário escondido, que acredita que mudar o mundo começa por mudar a si mesmo, amando onde o ódio parece vencer, servindo onde o egoísmo impera, confiando onde a desesperança reina. Como em Assis, como em cada pequeno gesto de amor autêntico, a revolução silenciosa continua a transformar a história, invisível aos olhos humanos, mas grandiosa aos olhos de Deus. No auge de sua vida e missão, Papa Francisco faz aquilo que chama de sua última confissão, não para revelar escândalos, mas para partilhar a verdade mais profunda que carrega em seu coração. O maior pecado não é a fraqueza, não é a queda, mas o orgulho que nos impede de pedir perdão. Em um mundo onde todos querem parecer fortes, justos e irrepreensíveis, Francisco expõe sua própria fragilidade e nos ensina que a verdadeira força está em reconhecer a própria miséria diante de Deus. Esta confissão é um testemunho de humildade radical. O Papa, líder de milhões, abaixa-se espiritualmente para dizer que ele também precisa da misericórdia todos os dias. Não é a santidade aparente que nos salva, mas o coração quebrantado que se deixa curar pelo amor escandaloso de Cristo. Quando negamos nossas feridas, quando nos recusamos a perdoar ou pedir perdão, erguemos muralhas contra a graça divina. Francisco revela que o orgulho é a verdadeira doença da alma, que endurece corações e nos torna incapazes de experimentar a alegria da redenção. A sua confissão não é um gesto de fraqueza, mas de profunda coragem, porque mostra que o caminho da santidade passa pela verdade sobre nós mesmos. Ao expor esse segredo diante do mundo, Francisco convida cada um de nós a se desarmar, a abandonar as máscaras, a reconhecer as próprias feridas e a abrir-se para o amor que transforma. A última confissão do Papa é, na verdade, um chamado universal, um apelo para que deixemos o orgulho de lado e nos reconciliemos com Deus e com os irmãos. Porque no instante em que pedimos perdão e nos deixamos perdoar, começamos a viver a verdadeira revolução silenciosa de Cristo, que renova tudo desde dentro, começando pelo nosso próprio coração ferido e necessitado. A partir da última confissão de Papa Francisco, o convite que ecoa é direto e pessoal: deixar de resistir ao amor escandaloso de Cristo e permitir que ele transforme nossa vida desde as feridas mais escondidas. Não se trata de uma mudança grandiosa e espetacular, mas de um movimento interior que começa quando aceitamos nossa própria necessidade de misericórdia. É um chamado para reconhecer onde ainda guardamos mágoas, onde ainda alimentamos o orgulho, onde temos medo de sermos vulneráveis. O perdão não é um sentimento automático, mas uma decisão corajosa que abre espaço para que a graça de Deus reconstrua aquilo que parecia irremediavelmente quebrado. O roteiro da nossa existência não precisa mais seguir o ciclo da dor e da rejeição. Podemos, a partir deste instante, reescrever nossa história pela força do amor que não desiste de nós. O Papa Francisco nos lembra que essa transformação não se dá em grandes manifestações públicas, mas no segredo do coração, no gesto oculto, na reconciliação silenciosa com quem nos feriu ou com quem ferimos. Aceitar esse convite é aceitar fazer parte da revolução silenciosa de Cristo, aquela que, sem alarde, sem aplausos, vai mudando as estruturas invisíveis do mundo ao mudar primeiro o que há dentro de nós. Cada gesto de perdão, cada ato de compaixão, cada palavra de encorajamento torna-se uma pequena chama que ilumina a escuridão ao nosso redor. Ser cristão é dizer sim a essa mudança diária, mesmo quando o mundo zomba da simplicidade desse caminho. O convite está lançado: recomeçar agora, sem esperar perfeição, mas confiando que, mesmo nas nossas imperfeições, o amor de Deus encontra espaço para fazer novas todas as coisas. A transformação que tanto desejamos no mundo começa no silêncio humilde de um coração que decide amar de novo. O convite à transformação pessoal é, na verdade, um chamado para uma revolução interior que se reflete em nossas ações cotidianas. Papa Francisco nos desafia a não ficarmos apenas como espectadores dessa transformação, mas a sermos protagonistas do amor de Cristo no mundo. A revolução silenciosa de Cristo não acontece em palácios, não se espalha por grandes gestos ou por conquistas políticas. Ela se revela na mudança de corações, na transformação de atitudes pequenas, mas profundas, que acontecem nas ruas, nas casas, nos relacionamentos diários. A verdadeira mudança começa no interior de cada um de nós, onde somos chamados a renovar nossa forma de olhar o próximo, a enxergar o que está além das falhas humanas e a buscar o perdão, a misericórdia e a compaixão. Aceitar o amor de Cristo significa permitir que Ele cure nossas feridas mais profundas, aquelas que carregamos por anos, às vezes sem nem perceber, e que nos impedem de viver plenamente. O convite é para que, a partir do momento em que somos tocados por esse amor incondicional,
possamos estender esse mesmo amor aos outros, em gestos simples, mas transformadores. O perdão, o cuidado, o acolhimento, a paciência, essas são as armas da revolução silenciosa. Não são gestos que chamam atenção, mas são eles que constroem um novo mundo, um mundo que não precisa de grandes conquistas para ser transformado. A verdadeira revolução cristã não precisa de holofotes, porque ela é movida pela força de Deus que age no invisível, no coração de quem decide viver a misericórdia e o perdão no dia a dia. É um caminho de humildade, mas que, ao mesmo tempo, é um caminho de poder, o poder do amor que não se impõe, mas que transforma profundamente. Se essa mensagem tocou seu coração, imagine o que poderíamos fazer juntos, espalhando o amor e a misericórdia de Cristo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com quem precisa ouvir essa revolução silenciosa. Juntos, podemos transformar o mundo, um pequeno gesto de amor de cada vez.